Olá, estudantes da Tropa de Elite Miriam Marroquim, professor Wagner na área. Como já tinha falado na aula anterior, né, ministro da disciplina de Biologia. E hoje vamos iniciar, né, o nosso segundo vídeo falando um pouco sobre que conteúdos é importante um aluno estudar, né, com foco no Enem, tá ok? Então eu trouxe aqui esse mapa mental para apresentar um pouquinho sobre esses conteúdos, né? Então, se a gente pegar todos os conteúdos do Enem para estudar, né, realmente a gente não consegue dar conta. Só que o Enem ele tem preferência por alguns conteúdos dessa disciplina, tá ok? Então, ao longo do nosso período, né, das nossas aulas, nós vamos trabalhar um pouco sobre esses conteúdos, tá certo? E aqui eu trouxe, né, como havia dito, esse mapa mental, é o mapa conceitual, um panorama geral desses conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Então, entre esses conteúdos bastante cobrados no Enem, temos aqui eles dividiram em 6 blocos, tá certo? Então temos aqui o bloco moléculas, células e tecidos, hereditariedade e diversidade da vida, identidade de seres vivos, ecologia e ciências ambientais, origem e evolução da vida, qualidade de vida das populações humanas, né? Então esses são os principais blocos de conteúdos que são cobrados no Enem, certo? E de cada um ele vai se dividir em conteúdos um pouco mais específicos, tá ok? Então desse bloco, por exemplo, moléculas, células e tecidos, o Enem ele aborda, né, a questão da estrutura celular, né, um pouco sobre o metabolismo, o funcionamento, né, dessas células, um pouco sobre a genética, né, a questão do DNA, fala sobre células troncos, clonagem e, né, o DNA, bastante cobrado, tá certo? Também biotecnologia e um pouco sobre a ética que está relacionada a essa biotecnologia, tá ok? Dos conteúdos do bloco de hereditariedade e diversidade de vida, né, ele vai ser dividido em 6 conteúdos, né, falam um pouquinho sobre as leis de Mendel, né, mutações, fundamento genético, né, que é a questão conceitual, também vamos falar, vírus procariontes e eucariontes, grupos sanguíneos e algumas doenças, principalmente as doenças hereditárias, tá certo? Então, são conteúdos também que vamos falar em aulas futuras. Do bloco Identidade dos Seres Vivos, né, voltando aqui o S no final, ele vai se dividir em 3, quando ele aborda essa temática, está relacionada aos tipos de seres vivos, tá certo? E a diferença entre eles. Então ele vai trabalhar um pouco sobre a questão dos seres uni e pluricelulares, as funções vitais, né, de cada ser vivo, os órgãos, o funcionamento desses órgãos, um pouco também sobre a embriologia, anatomia e fisiologia humana, tá certo? Também é abordado no Enem, né? Então são conteúdos que caem não com muita frequência, mas é importante falarmos sobre eles. Do bloco Ecologia e Ciências Ambientais, que cai bastante coisa, tá certo? Então vamos abordar de forma bem mais minuciosa, né? Então ele divide-se em ecossistemas, dinâmica populacional, interação entre os seres vivos, né? Falam também sobre questões ambientais, que também é bastante abordado no Enem, a biodiversidade, tecnologias relacionadas às questões ambientais e também a questão da água, certo? Então são conteúdos muito comuns que estão lá nas provas do Enem. Quando se fala em origem e evolução da vida, né, ele gosta de abordar esses 3, um pouco sobre as teorias da evolução, né, Lamarckismo e Darwinismo, também vamos falar um pouco sobre isso. Origens do universo, né, os vários tipos de teorias sobre a origem do universo, a questão da seleção natural e a seleção artificial, né, que também é importante falarmos sobre isso. E por fim temos o último bloco que está relacionado à qualidade de vida das populações humanas, né? Então, quando ele aborda isso, ele vai estar relacionado à questão da vida, né? Como um ser humano pode ter uma vida saudável, a questão do desenvolvimento sustentável, pobreza e desenvolvimento humano também é abordado, principais doenças que afetam os brasileiros, né? Então
Nesse item aqui vai cair a questão da endemia, pandemia, epidemia, tá certo? Surto, também são itens que caem, né? Então, aqui pode cair alguma coisa relacionada ao Covid-19, doenças sexualmente transmissíveis, né? E também sobre drogas, gravidez na adolescência e obesidade. Então, nesse bloco está mais relacionado a questões, né, humanas, né? Relacionado também à biologia, tá certo? Então, ao longo das nossas aulas, vamos trabalhar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, vamos trabalhar bastante sobre esses blocos para que vocês consigam compreender e entender que tipo de questões vai estar lá na prova que vocês vão fazer no ano de 2021. Tá ok? Então, em breve, trarei mais informações, né, como questões e conteúdo para vocês. E vamos continuar focando, né, para a aprovação de vocês no ano de 2022. Tá certo? Um abraço e aguardo vocês nas próximas aulas.